Ray Dalio transformou $5.000 num império de 160 bilhões. Isso mesmo, 160 bilhões de dólares. E ele não seguiu o que a maioria faz com dinheiro. Ele seguiu princípios específicos, testados em meio a crises, pânicos e colapsos, que a maioria das pessoas ignora completamente. Neste vídeo, você vai conhecer 10 desses princípios. Não como teoria, mas como Ray Dalio realmente opera até hoje. E por que isso pode mudar a forma como você lida com cada real que entra na sua conta. Se você quer entender como alguém atravessa recessões, crises e momentos de volatilidade sem perder dinheiro e ainda multiplicando patrimônio, assista até o final, porque o 10º princípio é o mais contraintuitivo de todos e pode ser exatamente o que você precisa. Antes, vamos entender um erro comum com perda em potencial. A maioria das pessoas pensa que ganhar dinheiro é sobre encontrar o investimento certo, a ação certa, o ativo que vai explodir. Mas Ray Dalio aprendeu o oposto. Em 1982, ele previu publicamente que os Estados Unidos entrariam numa das maiores depressões da história. Ele estava tão confiante que apostou tudo nisso. E o resultado? Ele estava completamente errado. A economia cresceu. E ele perdeu tanto dinheiro que teve que demitir todos os funcionários da Bridgewater, incluindo ele mesmo. Esse erro custou alguns anos de trabalho, mas ensinou algo que a maioria nunca aprende. Não é sobre estar certo, é sobre construir um sistema, uma estrutura que te protege quando você está errado. De acordo com ele, a diferença entre quem constrói riqueza e quem perde tudo não está nas apostas certas. Está nos princípios que você segue quando você não sabe o que vai acontecer. E é exatamente isso que vamos dissecar agora. Ray Dalio fundou a Bridgewater Associates em 1975, num apartamento de 2 quartos em Nova York. Hoje a Bridgewater é o maior fundo de proteção de riscos do mundo, gerenciando mais de 160 bilhões de dólares. Ele sobreviveu à crise de 2008, a bolha das .com, a crise da dívida europeia, e documentou tudo num sistema chamado princípios, um conjunto de regras práticas que guiam cada decisão financeira que ele toma. Isso não é um conteúdo especulativo baseado em achismos. São princípios aplicados por décadas, testados em ciclos econômicos reais, e que moldaram uma das estratégias de investimento mais consistentes da história moderna, e que você pode aplicar na sua vida financeira a partir de agora. Então, vamos aos 10 princípios. Princípio 1. Diversificação radical. Não é sobre ter muitos ativos, é sobre ter ativos descorrelacionados. A maioria acha que diversificação é ter 10 ações em vez de 5. Ray Dalio opera diferente. Segundo ele, diversificação real significa ter ativos que não se movem juntos, que reagem de formas opostas às mesmas condições econômicas. Isso reduz riscos sem sacrificar retorno. Dalio aplica isso no portfólio All Weather, uma estratégia que busca funcionar em qualquer cenário econômico. Crescimento alto, crescimento baixo, inflação alta, inflação baixa. Cada ativo responde de forma diferente a cada um desses ambientes. Exemplo prático. Se você tem apenas ações, você tem exposição total ao crescimento econômico. Se a economia desacelera, você perde. Se você adiciona títulos de longo prazo, ouro e ativos atrelados à inflação, você cria proteção. Quando a bolsa cai, historicamente os títulos de governo sobem. Quando a inflação dispara, ouro e ativos reais tendem a performar. O erro comum: ter 15 ações de tecnologia e achar que você está diversificado. Todas elas caem juntas quando o setor enfrenta problemas. Aplicação prática. Pergunte-se: meus ativos reagem da mesma forma às mesmas notícias? Se sim, você está concentrado, não diversificado. Historicamente, carteiras descorrelacionadas reduziram a volatilidade em até 50%, sem cortar retorno esperado. Princípio 2. Entenda o ciclo da dívida. A economia se move em ondas previsíveis.
Ray Dalio é obcecado por ciclos. Ele diz: se você não entende os ciclos, você vai ser surpreendido por coisas que já aconteceram milhões de vezes antes. De acordo com Dalio, existem 2 ciclos principais. Ciclo de curto prazo, 5 a 8 anos, impulsionado por crédito e juros. Ciclo de longo prazo, 75 a 100 anos, impulsionado por acúmulo de dívida que eventualmente não pode ser paga. Quando a dívida cresce rápido demais, chega um ponto onde o peso dos juros sufoca a economia. Empresas quebram, consumidores param de gastar, governos precisam intervir. E o ciclo reseta. Exemplo histórico. A crise de 2008 foi o final de um ciclo de longo prazo. Décadas de endividamento excessivo explodiram. Dalio previu isso e posicionou a Bridgewater de forma defensiva. Enquanto fundos perdiam 30%, 40%, ele registrou ganho. O erro comum: achar que a economia só cresce, que ciclos de alta duram para sempre, que, dessa vez, é diferente. Nunca é diferente. Os mecanismos mudam, mas os ciclos se repetem. Aplicação prática. Observe a taxa de endividamento, pessoal, corporativo, governamental. Quando atinge níveis extremos, historicamente, o risco de correção aumenta. Não significa que vai acontecer amanhã, mas significa que a probabilidade mudou. Princípio 3. Não tente prever o futuro. Prepare-se para todos os futuros. Ray Dalio não tenta adivinhar o que vai acontecer. Ele constrói portfólios que funcionam em qualquer cenário. Ele diz: eu sei que não sei o que vai acontecer. Então eu crio uma carteira que performa razoavelmente bem, não importa o que aconteça. Isso é diferente de apostar. Apostar é dizer: acho que a inflação vai subir, então vou tudo em ouro. Preparar-se é dizer: se a inflação subir, tenho ouro. Se cair, tenho títulos. Se a economia crescer, tenho ações. Exemplo prático. Em vez de tentar cronometrar o mercado, vender antes da queda e comprar antes da alta, Dalio mantém exposição contínua e balanceada. Historicamente, investidores que tentam cronometrar o mercado perdem, em média, 3 a 5 pontos percentuais de retorno anual comparado a quem fica investido. O erro comum: agir com base em palpites. Ver uma notícia ruim e vender tudo. Ver uma notícia boa e comprar tudo. Isso é reação emocional disfarçada de estratégia. Aplicação prática. Pergunte-se: se o cenário oposto ao que eu espero acontecer, eu quebrarei? Se sim, você não está preparado. Você está apostando. Princípio 4. Erros são inevitáveis. O sistema de princípios é o que importa. Ray Dalio erra. Muito. E ele diz isso publicamente. Mas a diferença é que ele sistematiza os erros. Cada erro vira um princípio. Cada falha vira uma regra que protege ele de cometer o mesmo erro 2 vezes. Depois da previsão errada de 1982, ele criou um sistema. Sempre questione suas suposições. Sempre tenha exposição ao cenário oposto. Sempre teste suas ideias contra dados históricos. Exemplo prático. Dalio usa backtesting. Testar estratégias contra 100 anos de dados históricos. Se uma estratégia teria quebrado em 1929 ou 2008, ele não a usa, não importa o quão boa pareça hoje. O erro comum. Achar que um erro significa que você é burro ou incapaz. A verdade é, até Ray Dalio, Warren Buffett e Charlie Munger erram. A questão é: você aprende e ajusta ou cai no mesmo erro? Aplicação prática. Mantenha um registro. Escreva por que você tomou cada decisão financeira. Depois de 6 meses, revise. O que funcionou? O que não funcionou? Por quê? Esse processo transforma erros em aprendizado estruturado. Princípio 5. Retornos compensados pelo risco, não retornos absolutos. A maioria comemora ganhar 30% num ano. Ray Dalio pergunta: quanto risco você assumiu para ganhar isso? Segundo ele, o que importa não é quanto você ganha simplesmente, é quanto você ganha por unidade de risco. Isso se chama Sharpe Ratio.
uma métrica que compara retorno com volatilidade. Me acompanha nesse exemplo prático. No investimento A, você ganha 20% ao ano, mas pode perder 40% em crises. No investimento B, ganha 12% ao ano, mas raramente perde mais de 10%. Qual é melhor? Depende. Se você precisa do dinheiro em 5 anos, o A pode te destruir se uma crise bater. O B oferece retorno menor, mas com muito mais previsibilidade. Qual é um erro comum? Focar só no ganho e ignorar o risco. Isso funciona até não funcionar mais. E quando não funciona, você perde anos de ganho numa única queda. Aplicação prática. Antes de entrar em qualquer posição, pergunte: quanto eu posso perder? Qual a probabilidade disso acontecer? Estou confortável com isso? Se não estiver, reduza a exposição. Princípio 6. Rebalanceie mecanicamente, não emocionalmente. Ray Dalio rebalanceia portfólios de forma sistemática, não quando sente que é hora, mas quando os pesos dos ativos saem da faixa definida. Exemplo prático. Digamos que sua carteira é 60% ações e 40% títulos. As ações sobem e agora representam 70%. Você vende o excesso e recompra títulos, voltando ao equilíbrio. Isso força você a vender caro e comprar barato, exatamente o oposto do que a maioria faz emocionalmente. O erro comum: deixar os vencedores correrem sem limite, ficar com 90% em ações depois de uma alta, justamente quando o risco está no ponto mais alto. E quando a correção vem, perder tudo. Aplicação prática. Defina uma regra fixa. A cada 6 meses ou sempre que um ativo sair mais de 10% do peso-alvo, rebalanceie. Sem exceções. Sem esperar um pouco mais. Mecanicamente. Princípio 7. Inflação destrói a riqueza de forma silenciosa. Então, proteja-se. Ray Dalio repete: dinheiro parado perde valor, sempre. Historicamente, a inflação dos Estados Unidos fica entre 2% e 3% ao ano. Isso significa que, a cada década, o poder de compra de dinheiro parado cai entre 20% e 30%. De acordo com ele, ativos reais, ações, imóveis, commodities, tendem a subir com a inflação. Dinheiro em conta corrente, não. Exemplo prático. 100 mil em 2000 compravam muito mais do que compram hoje, mas 100 mil investidos em ativos produtivos geraram retorno acima da inflação. O erro comum: achar que poupar em conta corrente é seguro. É seguro contra a volatilidade, mas não contra a inflação. Você não perde em dias ruins, mas perde um pouco todos os dias. Aplicação prática. Mantenha reserva de emergência líquida. 6 meses de custo de vida. O resto, historicamente, tende a performar melhor em ativos com retorno real positivo. Princípio 8. Não se iluda. A transparência tem que ser radical. Enfrente a realidade como ela é. Ray Dalio criou uma cultura de transparência radical na Bridgewater. Todas as reuniões são gravadas. Todos os erros são discutidos abertamente. Ninguém esconde falhas. Ele aplica isso a finanças pessoais. Encare seus números exatamente como eles são. Não arredonde. Não ignore dívidas. Não romantize ganhos. Exemplo prático. Se você está endividado, escreva o valor total. Taxa de juros. Prazo. Quanto você paga de juros por mês? Ver o número real dói, mas é o único jeito de tomar decisão correta. O erro comum: evitar olhar a conta bancária. Não saber exatamente quanto você ganha, gasta ou deve. Operar no escuro e torcer para dar certo. Aplicação prática. Abra uma planilha. Liste todos os ativos e passivos. Patrimônio líquido. O ativo total. Passivo total. Esse número é sua realidade. Atualize mensalmente. Tome decisões baseadas nele. Princípio 9. Pense em décadas, não em trimestres. Ray Dalio não olha retorno mensal. Ele pensa em períodos de 10, 20, 30 anos. Segundo ele, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer. Mas no longo prazo, princípios sólidos vencem. Exemplo histórico. Warren Buffett, mentor filosófico de Dalio, comprou ações da Coca-Cola na década de 1980. Desde então, não vendeu.
Passou por 5 recessões, crises financeiras, uma pandemia. Resultado? Multiplicação de centenas de vezes. O erro comum: checar o portfólio todo dia, vender porque caiu 5%, comprar porque subiu 10%. Tratar investimento de longo prazo como day trade. Aplicação prática: defina um horizonte. Se você não vai precisar do dinheiro por 10 anos, ignore a volatilidade dos primeiros 9. Historicamente, horizontes de 10 anos reduzem drasticamente a chance de perda em ativos produtivos. Princípio 10. Agora, o princípio mais contraintuitivo. Você precisa estar desconfortável para crescer. Se você entender isso aqui de verdade, pode mudar completamente seu jogo financeiro. Ray Dalio diz algo que a maioria odeia ouvir. Se você está confortável com suas decisões financeiras, provavelmente está jogando pequeno demais. Não significa ser imprudente. Significa que crescimento real vem de fazer o que é difícil, desconfortável e contraintuitivo. Poupar quando todo mundo gasta. Comprar quando todo mundo está com medo. Manter disciplina quando todo mundo está eufórico. Exemplo prático. Em 2008, enquanto o mercado desabava e todos vendiam em pânico, investidores que compraram obtiveram, historicamente, os maiores retornos da década seguinte. O erro comum: fazer o que é confortável. Seguir a manada. Gastar porque todo mundo gasta. Vender porque todo mundo vende. Conforto é inimigo de retorno. Aplicação prática: se uma decisão financeira correta te deixa desconfortável, poupar mais, investir quando parece arriscado, cortar gastos desnecessários, é sinal de que você está crescendo. O desconforto é o preço do progresso. Agora, recapitulando os 10 princípios que Ray Dalio segue e que a maioria ignora. Diversifique radicalmente em ativos descorrelacionados. Entenda os ciclos, porque a economia se move em ondas previsíveis. Prepare-se para todos os futuros. Não aposte. Proteja-se com consciência. Os erros são inevitáveis. O que importa é o sistema de princípios. Aprenda e ajuste. Foque no retorno ajustado ao risco. Não ganho bruto, mas ganho por risco assumido. Faça seu rebalanceamento mecânico, não emocional. Proteja-se da inflação. Lembre-se, dinheiro parado perde valor. Tenha transparência radical. Encare a realidade como ela é, sem maquiagem. Construa o pensamento em décadas, não em trimestres. Faça as pazes CM o desconforto. Ele é crescimento. Conforto é inimigo de retorno. Esses princípios não são segredos. Estão disponíveis publicamente. A diferença está na aplicação consistente ao longo de anos e décadas. De acordo com Ray Dalio, a maioria falha não por falta de informação, mas por falta de disciplina para seguir o que já sabem que funciona. Agora, mãos à obra e coloque em prática. Aqui no canal Princípios da Riqueza, reunimos lições práticas e atemporais, usadas por algumas das pessoas mais ricas do mundo. Aplicar essas ideias com consistência pode alterar profundamente sua relação com o dinheiro, suas decisões e seus resultados. Se você quer continuar aprendendo com os maiores investidores da história, não como teoria, mas como método prático, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos dissecar a visão e as estratégias de Warren Buffett, de Charlie Munger, dentre outros grandes nomes. E também, vamos trazer os erros que podem destruir seu patrimônio de forma silenciosa, se você não estiver atento e consciente deles. Agora deixe aqui nos comentários. Qual desses 10 princípios você vai começar a aplicar primeiro, ainda esta semana? Até o próximo vídeo.